Filha da empregada diz que a mãe tem mais dinheiro do que ele e ele desdenha dela até isso acontecer. Elisa Martins fazia bicos de empregada sempre que podia, apesar dela ter uma grande fortuna no seu nome, digna de ser uma das mais ricas do Brasil, mas Elisa sempre deixou isso em segredo até que um dia não pôde mais esconder esse segredo bilionário da sociedade. A manhã começou como tantas outras para Elisa. Ela acordou às 5 horas, preparou seu café preto sem açúcar e vestiu seu uniforme simples de trabalho. Aos 52 anos, seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque discreto, e suas mãos calejadas contavam histórias que poucos conheciam de verdade. Olhou pela janela de seu apartamento modesto no bairro da Moca, em São Paulo, e suspirou. Mais um dia de trabalho pela frente. O que ninguém sabia, nem mesmo seus vizinhos que a cumprimentavam toda manhã, era que Elisa Martins era proprietária de um conglomerado empresarial avaliado em mais de 8 bilhões de reais. Herdeira de uma fortuna construída por seu avô, um imigrante português que chegou ao Brasil sem nada e construiu um império no setor de mineração e energia, Elisa havia escolhido um caminho incomum para alguém de sua posição. Depois de perder seu marido há 15 anos em um acidente de carro que abalou sua vida, Elisa tomou uma decisão radical. Cansada dos holofotes, das falsidades e das pessoas que se aproximavam apenas por interesse, ela decidiu viver de forma simples e anônima. Colocou administradores de confiança à frente de suas empresas, manteve sua identidade em sigilo absoluto através de holdings e offshores complexas, e passou a viver como uma pessoa comum. Mas Elisa tinha um motivo ainda mais profundo para essa escolha. Ela queria que sua filha, Marina, de 25 anos, crescesse sem os privilégios que poderiam torná-la fútil ou arrogante. Queria que ela conhecesse o valor do trabalho, da humildade e da empatia. Marina sabia da fortuna da família, mas Elisa a fez jurar segredo absoluto. Juntas, viviam uma vida dupla que desafiava toda a lógica do mundo dos bilionários. Naquela manhã específica, Elisa estava a caminho de um novo trabalho. Através de uma agência de emprego doméstico, ela havia conseguido uma vaga na mansão de Ricardo Almeida Campos, um empresário milionário conhecido por sua arrogância e ostentação. Ricardo havia feito fortuna no mercado imobiliário, construindo condomínios de luxo e shopping centers. Aos 48 anos, ele era divorciado, sem filhos, e tinha fama de tratar mal seus funcionários. A mansão de Ricardo ficava em um condomínio fechado na região dos Jardins. Quando Elisa tocou a campainha do portão, foi recebida por Joana, a governanta da casa, uma senhora simpática de seus 60 anos. Joana, você deve ser a nova faxineira. O senhor Ricardo é muito exigente, espero que esteja preparada. Ele não tolera erros. Elisa sorriu gentilmente e respondeu que estava acostumada com trabalho pesado e que faria o seu melhor. Joana conduziu pelos cômodos imensos da mansão, explicando a rotina e as manias do patrão. A casa era um monumento ao excesso, com mármore italiano, lustres de cristal austríaco, quadros caros nas paredes e móveis importados de toda a parte do mundo. Ricardo Almeida Campos apareceu por volta das 10 horas da manhã. Alto, de cabelos grisalhos bem cortados, vestindo um terno que custava mais do que muitos brasileiros ganhavam em um ano, ele desceu as escadas com ar de superioridade. Seus olhos percorreram Elisa de cima a baixo com desdém evidente. Então você é a nova empregada. Espero que seja mais competente que a última. Não tolero preguiça ou desleixo em minha casa. Você sabe com quem está falando? Sou Ricardo Almeida Campos. Talvez tenha visto meu nome nas revistas de negócios. Elisa baixou a cabeça respeitosamente e murmurou que faria seu trabalho com dedicação. Ricardo continuou com seu discurso pretensioso, falando sobre seus empreendimentos, seu patrimônio de 300 milhões de reais, seus carros importados e suas viagens internacionais. Era claro que ele adorava se gabar e diminuir aqueles que considerava inferiores. Pessoas como você nunca vão entender o que é ter verdadeiro poder e dinheiro. Devem achar que 300 milhões é só um número, mas é o resultado de inteligência superior e trabalho duro. Algo que empregadas domésticas jamais compreenderão. Elisa manteve sua compostura, mas por dentro sentiu uma pontada de irritação. Não pela ofensa pessoal, ela havia escolhido aquela vida conscientemente, mas pela falta de empatia e respeito que Ricardo demonstrava. Ela havia conhecido muitos homens como ele ao longo dos anos, pessoas que mediam o valor humano pelo saldo bancário. Durante as semanas seguintes, Elisa trabalhou na mansão de Ricardo 3 vezes por semana. Cada encontro trazia novas demonstrações de arrogância. Ricardo fazia questão de deixar revistas de negócios abertas em páginas onde aparecia, falava alto ao telefone sobre negócios milionários quando Elisa estava por perto, e ocasionalmente fazia comentários depreciativos sobre pessoas pobres e trabalhadores braçais. Um dia, enquanto Elisa limpava a sala de estar,
Ricardo estava reunido com 2 amigos empresários. Eles bebiam uísque escocês de 50 anos e fumavam charutos cubanos. A conversa era sobre os problemas do Brasil. O problema deste país são essas pessoas sem educação, sem ambição. Ficam reclamando de desigualdade, mas não fazem nada para melhorar de vida. Olha minha empregada ali. Aposto que não terminou nem o ensino fundamental. Provavelmente tem uma cambada de filhos para sustentar e reclama que a vida é difícil. Os amigos de Ricardo riram, e Elisa apertou o pano de limpeza com força, mas não disse nada. Ela sabia que reagir seria desnecessário. Pessoas assim raramente mudavam sem passar por experiências que abalassem suas convicções. Mas o universo tem formas curiosas de ensinar lições. Certa tarde de quinta-feira, Marina, a filha de Elisa, ligou para a mãe desesperada. Havia acontecido um acidente. Um dos principais executivos das empresas de Elisa havia sofrido um infarto durante uma reunião de acionistas, e decisões urgentes precisavam ser tomadas. A situação era crítica, pois envolvia a aprovação de um investimento de 2 bilhões de reais em uma nova usina de energia renovável. Marina, ainda no telefone, estava em pânico porque jornalistas haviam descoberto uma ponta da história e estavam começando a investigar a identidade da verdadeira dona do conglomerado Martins Energy Group. O sigilo de 15 anos estava prestes a ruir. Mãe, você precisa vir agora. Os advogados estão aqui, os conselheiros estão em pânico, e há repórteres na porta do escritório. Eles sabem que existe uma proprietária oculta e estão determinados a descobrir quem é. Elisa, com o telefone no ouvido, estava exatamente na cozinha da mansão de Ricardo, preparando o almoço dele. Ela olhou para o relógio. Eram 11h30 da manhã. Ricardo estava no escritório dele, provavelmente fazendo mais ligações onde se gabava de sua riqueza. Marina, respira fundo. Estou saindo agora. Chame a reunião de emergência para as 2h. E prepare meu terno azul marinho, aquele Armani que está no closet secreto do apartamento. Ela desligou o telefone e tirou o avental. Estava prestes a sair discretamente quando Ricardo apareceu na cozinha, visivelmente irritado. Onde pensa que vai? O almoço está pronto. Tenho uma reunião importante às 2h e preciso comer antes. Você acha que pode simplesmente sair no meio do expediente? Elisa virou-se para ele, e pela primeira vez em semanas, olhou Ricardo nos olhos sem baixar a cabeça. Algo em sua postura mudou. Anos de liderança empresarial, de negociações em salas de reunião, de decisões que movimentavam bilhões, emergiram em sua expressão. Senhor Almeida, preciso sair. É uma emergência familiar. Ricardo deu uma risada sarcástica e cruel. Emergência familiar? Deixe-me adivinhar. Algum filho seu deve ter se metido em confusão. Ou será que é problema de dinheiro? Sempre é assim com gente como você. Vivem de emergência em emergência porque não sabem administrar nem os trocados que ganham. Elisa respirou fundo, tentando manter a calma que a caracterizava, mas Ricardo continuou. Sabe quanto eu vou faturar na minha reunião das 2? 20 milhões de reais. Isso mesmo, 20 milhões. Você provavelmente nunca viu nem R$ 1.000 juntos na vida. E vem me falar de emergência. Pessoas como você não têm emergências, têm incompetências. Foi nesse momento que o telefone de Elisa tocou novamente. Era Marina, e pelo toque insistente, Elisa sabia que era urgentíssimo. Ela atendeu na frente de Ricardo, que revirou os olhos com impaciência. Mãe, a situação explodiu. O jornal Folha de São Paulo vai publicar uma matéria de capa amanhã revelando sua identidade. E tem mais, a Globo está preparando uma reportagem para o Jornal Nacional de hoje à noite. Não tem mais como segurar. Os advogados dizem que você precisa fazer uma coletiva de imprensa ainda hoje. Elisa fechou os olhos por um momento. 15 anos de anonimato estavam chegando ao fim. Parte dela sentia alívio, outra parte sentia apreensão. Mas sabia que era inevitável. Tudo bem, Marina. Prepare a coletiva para as 4h. E liga para a assessoria de imprensa. Quero Paulo coordenando tudo. Quando Elisa desligou, Ricardo estava literalmente batendo o pé de impaciência. Já terminou de resolver sua vidinha? Porque eu tenho coisas importantes para fazer, diferente de você. Aliás, pode ir embora de vez. Está despedida. Não preciso de empregadas que acham que seus probleminhas são mais importantes que o trabalho. Elisa pegou sua bolsa, uma bolsa simples de imitação de couro que ela usava propositalmente para manter as aparências. Ela olhou para Ricardo com uma expressão que misturava pena e compreensão. Senhor Almeida, o senhor não sabe nada sobre mim ou sobre minha vida.
O senhor vive em uma bolha de arrogância que o impede de enxergar as pessoas de verdade. Mas tudo bem. Espero que um dia o senhor aprenda que dinheiro não define o valor de ninguém. Ricardo deu uma gargalhada alta e debochada. Olha só, a empregadinha filosofando. Próxima coisa vai me dizer que é rica e escondida. É isso. Vai me dizer que tem milhões guardados debaixo do colchão? Elisa estava quase na porta quando virou-se uma última vez. Não tenho milhões debaixo do colchão, senhor Almeida. Tenho bilhões em aplicações financeiras, ações, imóveis e empresas. Mas isso o senhor vai descobrir nos próximos dias. Tenha uma boa tarde. Ricardo ficou parado, processando o que havia acabado de ouvir. Então explodiu em mais gargalhadas. Bilhões. Você. Uma empregada doméstica. Isso é a coisa mais ridícula que já ouvi. Saia da minha casa antes que eu chame a segurança. E pode esquecer o pagamento da semana. Funcionários insolentes não merecem nem um centavo meu. Elisa saiu pela porta principal da mansão, chamou um Uber e foi direto para o edifício comercial mais luxuoso da Avenida Brigadeiro Faria Lima, onde ficava a sede administrativa de suas empresas. No caminho, ela ligou para sua assistente pessoal, Cláudia, que cuidava de seus assuntos corporativos sem nunca ter visto o rosto da patroa pessoalmente. Cláudia, a Elisa Martins. Estarei aí em 40 minutos. Prepare a sala de reuniões principal e certifique-se de que todos os conselheiros e diretores estejam presentes. Do outro lado da linha, Cláudia quase deixou o telefone cair. Em 15 anos trabalhando para a misteriosa proprietária do conglomerado, ela só havia se comunicado por e-mail, telefonemas e videoconferências onde Elisa mantinha a câmera desligada. A ideia de finalmente conhecê-la pessoalmente era surreal. Sim, senhora Martins. Tudo será preparado. Quando Elisa chegou ao edifício, ainda vestida com suas roupas simples de empregada doméstica, os seguranças do saguão estranharam, mas ela mostrou um cartão especial que apenas 5 pessoas no mundo possuíam. Era um cartão negro com detalhes em ouro que dava acesso irrestrito a todos os andares do prédio. Os seguranças arregalaram os olhos e imediatamente a conduziram ao elevador privativo que ia direto ao 45º andar, onde ficava o escritório executivo. Quando as portas do elevador se abriram, Marina estava esperando com uma maleta contendo terno, sapatos e acessórios. Mãe e filha se abraçaram rapidamente. Mãe, tem certeza disso? Uma vez que sair do armário, não tem mais volta. Elisa sorriu para a filha. Marina, meu amor, já era hora. Não posso mais viver escondida. E sabe de uma coisa? Me sinto livre. Ela entrou no banheiro privativo e, 15 minutos depois, emergiu completamente transformada. O terno Armani azul marinho caía perfeitamente em seu corpo, os sapatos italianos de salto médio davam elegância sem exageros, e ela havia soltado os cabelos que agora emolduravam seu rosto com dignidade. Um colar discreto de diamantes e brincos combinando completavam o visual. Era impossível reconhecer nela a empregada doméstica de meia hora atrás. Na sala de reuniões, 20 executivos esperavam ansiosos. Quando Elisa entrou, um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Ela sentou-se na cabeceira da mesa, uma posição que estava vazia há 15 anos, esperando por sua dona legítima. Boa tarde a todos. Sou Elisa Martins, e acho que já está mais do que na hora de nos conhecermos pessoalmente. A reunião durou 3 horas. Decisões foram tomadas, estratégias foram definidas, e a coletiva de imprensa foi meticulosamente planejada. Às 4 horas em ponto, Elisa estava diante de 50 jornalistas na sala de conferências do edifício. Os flashes disparavam incessantemente. Câmeras de todas as principais emissoras do país estavam ali. A notícia já havia vazado nas redes sociais e estava entre os assuntos mais comentados do Brasil. Elisa Martins, a bilionária fantasma, finalmente mostraria seu rosto. Elisa começou a falar, sua voz firme e clara ecoando pela sala. Meu nome é Elisa Martins. Sou a proprietária do Grupo Martins Energy e de outras 17 empresas nos setores de mineração, energia renovável, tecnologia e educação. Meu patrimônio pessoal é estimado em 8,3 bilhões de reais, o que me coloca entre as 10 pessoas mais ricas do Brasil. Mas isso vocês já sabem. O que talvez não saibam é por que escolhi viver no anonimato todos esses anos. Ela fez uma pausa, bebeu um gole de água e continuou. Há 15 anos, perdi meu marido em um acidente trágico. Naquele momento, percebi que a vida que eu levava, cercada de luxo mas vazia de significado real, não era o que eu queria para mim ou para minha filha. Decidi viver de forma simples, trabalhar em empregos humildes, conhecer pessoas de todas as classes sociais e manter minha identidade em segredo.
Fiz isso porque queria entender de verdade como é a vida da maioria dos brasileiros. Queria que minha filha crescesse com valores sólidos, não corrompida pela facilidade do dinheiro. Um jornalista levantou a mão. Senhora Martins, é verdade que a senhora trabalhou como empregada doméstica durante esses anos? Elisa assentiu. Sim, é verdade. E foi uma das experiências mais reveladoras da minha vida. Conheci pessoas maravilhosas, trabalhadoras, honestas e dignas. Mas também enfrentei preconceito, desprezo e humilhação de pessoas que se acham superiores apenas porque têm mais zeros na conta bancária. Aprendi que empatia não se compra, e que caráter não tem preço. Outro jornalista perguntou sobre seus planos agora que sua identidade era pública. Elisa respondeu que continuaria à frente de seus negócios, mas com compromisso renovado com responsabilidade social e projetos que beneficiassem as classes trabalhadoras do Brasil. A coletiva foi transmitida ao vivo por todos os canais de notícias. Em minutos, viralizou nas redes sociais. O nome Elisa Martins estava em todos os trending topics. Enquanto isso, na mansão nos Jardins, Ricardo Almeida Campos estava em sua sala de estar, assistindo televisão enquanto esperava a chegada de um potencial investidor para a reunião das 2 horas. A TV estava sintonizada em um canal de notícias quando começou a transmissão ao vivo da coletiva de Elisa. A princípio, Ricardo nem prestou atenção. Mais uma notícia sobre empresários ricos. Mas então algo chamou sua atenção. Aquele rosto. Ele conhecia aquele rosto. Aumentou o volume da TV e sentiu o sangue gelar nas veias. Era ela. Sua ex-empregada. A mulher que ele havia humilhado, despedido e ridicularizado naquela mesma manhã. Só que agora ela estava em um terno caríssimo, com postura de rainha, revelando ser uma das mulheres mais ricas do Brasil. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. Sentou-se pesadamente no sofá, incapaz de desviar os olhos da tela. Ouviu cada palavra de Elisa sobre trabalhar como empregada, sobre enfrentar preconceito e humilhação. E então veio a parte que o fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Ainda hoje pela manhã, fui despedida de um emprego doméstico por um empresário que ganha em um ano o que minhas empresas faturam em uma semana. Esse senhor passou semanas me tratando com desprezo, fazendo questão de ostentar sua riqueza e diminuir as pessoas ao seu redor. Não vou citar nomes porque não é sobre vingança. É sobre aprendizado. Espero que pessoas assim entendam que tratar outros seres humanos com respeito não é opcional, é obrigatório. O telefone de Ricardo começou a tocar. Era um amigo empresário que também havia assistido à coletiva. Ricardo, você viu isso? A mulher mais rica do Brasil trabalhando como empregada. Cara, que história incrível! E ela falou que foi despedida hoje de manhã por um empresário arrogante. Você imagina quem seria esse idiota? Ricardo desligou sem responder. Seu celular continuava tocando. Mensagens chegavam aos montes. Alguns de seus conhecidos já estavam fazendo a conexão. Afinal, não era segredo que ele havia contratado uma nova empregada recentemente, e seu histórico de tratar funcionários mal era bem conhecido em seu círculo social. Então seu telefone tocou novamente. Era Joaquim Prado, o investidor que viria para a reunião das 2 horas, um encontro que renderia os tais 20 milhões que Ricardo havia se gabado. Ricardo, acabei de ver a coletiva da Elisa Martins. Que mulher impressionante! Sabe, estou repensando alguns dos meus investimentos. Quero colocar meu dinheiro em negócios com pessoas que tenham valores sólidos. Nossa reunião está cancelada. Não quero mais fazer negócios com você. Ricardo tentou argumentar, mas Joaquim já havia desligado. Em poucos minutos, mais 3 investidores importantes ligaram cancelando reuniões e contratos. As redes sociais estavam fervilhando tentando descobrir quem era o empresário que havia despedido Elisa Martins. E não demoraria muito para descobrirem. Joana, a governanta, entrou na sala com uma expressão de choque no rosto. Senhor Ricardo, a senhora que trabalhou aqui, era aquela mulher da TV? A bilionária. Ricardo não conseguiu responder. Estava em estado de choque absoluto. A realidade do que havia feito começava a pesar sobre ele com força esmagadora. Ele havia humilhado, desprezado e maltratado uma das pessoas mais poderosas do Brasil. E pior, havia feito isso por pura arrogância e senso de superioridade infundado. Seu telefone tocou mais uma vez. Era seu advogado. Ricardo, a imprensa está ligando. Eles sabem que foi você. Um dos seus vizinhos confirmou que uma empregada doméstica trabalhou em sua casa até hoje e foi despedida. Em 2 horas, seu nome vai estar em todos os jornais como o homem que humilhou Elisa Martins.
Você precisa fazer alguma coisa rápido. Ricardo desligou o telefone e o jogou no sofá. Colocou as mãos no rosto. Pela primeira vez em décadas, sentiu algo que não experimentava desde a juventude, vergonha genuína e arrependimento profundo. Ele ligou a TV em outro canal. Lá estava Elisa novamente, agora em uma entrevista ao vivo no maior programa de notícias do país. O apresentador perguntava sobre suas motivações. Elisa, a senhora poderia ter vivido uma vida de luxo absoluto, sem nunca precisar trabalhar um único dia. Por que escolher esse caminho tão incomum? Elisa sorriu com suavidade. Porque queria entender as pessoas de verdade. Não as pessoas que sorriem para você porque querem seu dinheiro ou sua influência. As pessoas reais, com suas lutas diárias, suas vitórias pequenas mas significativas, seus sonhos e medos. Trabalhando como empregada doméstica, conheci mulheres extraordinárias que sustentam famílias inteiras com salários mínimos, que acordam às 4 da manhã para trabalhar e ainda encontram energia para amar e cuidar dos seus. Essas são as verdadeiras heroínas do Brasil. Não nós, os ricos, que tivemos o privilégio de herdar fortunas ou de ter oportunidades que outros nunca terão. O apresentador estava visivelmente emocionado. E qual mensagem a senhora gostaria de deixar, principalmente para aqueles que talvez tenham tratado a senhora mal durante esse tempo? Elisa pensou por um momento antes de responder. Minha mensagem é simples. Tratem todas as pessoas com respeito e dignidade, independente de sua posição social ou econômica. A empregada doméstica que limpa sua casa pode ter uma história extraordinária. O porteiro do seu prédio pode ter uma sabedoria que você nunca imaginou. O garçom que serve seu jantar pode estar lutando batalhas que você desconhece. Ninguém é definido por seu emprego ou por sua conta bancária. Todos somos seres humanos complexos, com histórias únicas. E para aqueles que me trataram mal, não guardo rancor. Espero apenas que essa situação os faça refletir e talvez mudar. Ricardo desligou a TV. Não conseguia mais assistir. Levantou-se e caminhou até a janela, olhando para os jardins perfeitamente cuidados de sua mansão. Tudo aquilo que ele havia construído, todo o seu orgulho baseado em conquistas financeiras, parecia vazio e sem sentido agora. Ele pensou em todas as vezes que havia sido grosseiro com funcionários. Todas as vezes que havia olhado com desprezo para pessoas mais pobres. Todas as vezes que havia usado seu dinheiro como forma de se sentir superior aos outros. E pela primeira vez, viu a feiura de suas ações de forma cristalina. Pegou seu celular novamente e, com mãos trêmulas, escreveu um e-mail para o escritório de Elisa Martins. Não esperava resposta, mas precisava tentar. Senhora Elisa Martins. Meu nome é Ricardo Almeida Campos. Fui eu quem a empregou e a tratou com desrespeito inadmissível. Não há palavras suficientes para expressar meu arrependimento. Passei minha vida inteira medindo o valor das pessoas por suas conquistas financeiras, e hoje percebo a pobreza de espírito que isso representa. A senhora me deu uma lição que nenhum livro ou mentor poderia dar. Não espero nem mereço seu perdão, mas queria que soubesse que hoje a senhora mudou minha vida. Vou dedicar o resto dos meus dias tentando ser uma pessoa melhor e tratando todos ao meu redor com a dignidade que merecem. Obrigado por ter me ensinado a humildade da maneira mais impactante possível. Ele apertou enviar e colocou o telefone de lado. Sabia que a destruição de sua reputação estava apenas começando. Já podia imaginar as manchetes. Já podia sentir o escárnio público. Mas, curiosamente, uma pequena parte dele sentia que merecia cada segundo daquela humilhação. Enquanto isso, no escritório de Elisa, Marina lia o mesmo e-mail em voz alta para a mãe. Elisa ouviu em silêncio e depois suspirou. Sabe, Marina, não quero destruir esse homem. Quero que ele aprenda. Se ele realmente mudar, essa situação toda terá valido a pena. Marina olhou para a mãe com admiração. Mãe, depois de tudo que ele fez, você ainda consegue ter compaixão? Elisa sorriu. Compaixão não significa aceitar o inaceitável, Marina. Significa entender que todos somos capazes de crescer e mudar. Se ele realmente aprendeu algo, então algo de positivo saiu dessa situação. Ela instruiu sua assessoria a emitir um comunicado pedindo que a imprensa respeitasse a privacidade de todas as pessoas envolvidas e que não havia interesse em expor ou prejudicar ninguém especificamente. Era um gesto de elegância que contrastava fortemente com a arrogância de Ricardo. Nos dias seguintes, a história de Elisa Martins dominou todos os noticiários. Ela apareceu em capas de revistas, foi convidada para entrevistas internacionais e tornou-se um símbolo de humildade e valores autênticos em um mundo obcecado por ostentação. Ricardo, por sua vez, enfrentou as consequências de suas ações. Perdeu vários contratos importantes,
viu sua reputação danificada e tornou-se exemplo do que não fazer no mundo dos negócios. Mas algo inesperado aconteceu. Em vez de se esconder ou culpar outros, ele assumiu publicamente suas falhas. Fez uma declaração nas redes sociais pedindo desculpas não apenas a Elisa, mas a todos os funcionários que havia maltratado ao longo dos anos. Ele criou um fundo de bolsas de estudo para filhos de empregados domésticos e passou a dedicar parte de seu tempo a projetos sociais. Não foi uma transformação instantânea, mas foi genuína. E lentamente, sua reputação começou a se reconstruir, não baseada em sua riqueza, mas em suas ações e mudança de caráter. 6 meses depois, em um evento de caridade organizado por Elisa para arrecadar fundos para a educação de crianças carentes, Ricardo estava entre os convidados. Quando ele a viu do outro lado do salão, hesitou. Mas então respirou fundo e caminhou em sua direção. Senhora Martins. Obrigado por me permitir estar aqui. Elisa olhou para ele com serenidade. Senhor Almeida. Ouvi falar do seu trabalho social. Parece que você realmente levou a sério a lição. Ricardo assentiu, seus olhos mostrando uma humildade que não existia antes. A senhora me deu o presente mais valioso que alguém já me deu. A oportunidade de me enxergar de verdade e mudar. Sei que nunca poderei apagar o que fiz, mas posso garantir que nunca mais serei aquela pessoa. Elisa estendeu a mão, e Ricardo apertou com gratidão sincera. Todos merecemos uma segunda chance, Sr. Almeida. O que fazemos com essa chance é que define quem realmente somos. A história de Elisa Martins continuou inspirando pessoas por todo o país. Ela se tornou uma das empresárias mais respeitadas e admiradas do Brasil, não apenas por sua riqueza, mas por seus valores e sua dedicação em usar sua influência para fazer diferença real na vida das pessoas. Marina, que havia aprendido com a mãe o verdadeiro significado de riqueza, seguiu seus passos, tornando-se uma líder empresarial focada em responsabilidade social e sustentabilidade. E Ricardo Almeida Campos, o homem que um dia achou que 300 milhões de reais o tornavam superior aos outros, aprendeu que verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em caráter, empatia e na forma como tratamos aqueles que nada podem fazer por nós. A empregada bilionária havia dado ao mundo uma lição que nenhuma fortuna poderia comprar. Que dignidade não tem preço, que respeito não é negociável e que, no final, todos somos igualmente humanos, igualmente falíveis e igualmente capazes de grandeza se escolhermos ver o valor em cada pessoa que cruzar nosso caminho.